Castigo para adolescente, pode? Quando a gente fala de criança, é muito mais fácil, né? Mas e quando a gente começa a falar de adolescente, o que a gente faz com os adolescentes, né? É muito comum os pais chegarem aqui e me dizerem assim, Renata, eu tenho muita dificuldade de dar castigo pro meu filho ou pra minha filha, porque eu não quero ser chato como meus pais eram comigo. Eu não quero ser punitivo, aquele pai que não entende nada, que não tá na modernidade, sabe? Aquela coisa que olha, aí só o olhar já dá medo, então a pessoa parava de fazer ou parava de falar. Na minha casa não é assim, a gente vive de uma forma bacana, a gente conversa, a gente convive legal, né? E aí eu fico pensando assim que os pais dos adolescentes de hoje ainda são jovens, né, gente? Os pais são jovens, vocês são jovens, e eu tenho certeza que vocês entendem os filhos de vocês porque vocês estão numa geração muito parecida. Antigamente, a geração dos adolescentes para a geração dos pais quebrava, era como se a gente tivesse um rombo de geração para geração. Hoje é como se fosse tudo a mesma, porque tem uma continuidade, tem a questão que entra depois na adolescência tardia, enfim, são outros assuntos que a gente vai conversar depois. Mas que nesse tempo moderno tá todo mundo na mesma onda, na mesma vibe de curtir, de ser feliz, de ter uma vida bacana, saudável, tranquila, enfim, né? E aí os pais me dizem assim, tá, Renata, mas o que eu faço? É muito fácil tu dizer que tem que botar limite, mas eu não sei o que eu faço. E aí eu paro para pensar com vocês que todo adolescente precisa de um limite. Nós mesmos, quando a gente está fazendo ou seguindo um caminho na nossa vida, se a gente não tem uma regra limitadora, a gente também se perde. Eles estão aprendendo a se portar no mundo. Eles também precisam de uma regra reguladora para não se perder. E a regra a gente só coloca quando a gente tem consequência com a quebra da regra. Então assim, não estou dizendo que vocês têm que espancar o filho de vocês, porque eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, tá? Porque vamos pensar assim, ó. Tá, então se a solução é dar uma camaçada de pau, na segunda arte, na segunda coisa grave que o teu filho fizer, tu vai matar? Claro que não, né, gente? O mundo não é assim. E a lei da palmada, ela já veio para proteger as crianças de muitos abusos que aconteceram no passado. Mas não é porque não se dá mais palmada que a gente não possa botar alguns castigos para os filhos da gente, né? Todo adolescente tem que conseguir encarar as coisas que ele faz, sejam coisas boas ou coisas ruins. Uma vez uma mãe me perguntou assim, Renata, olha só, a minha filha, ela não se dá mais com ninguém na escola, porque eles tiveram um monte de problema de relacionamento, enfim. Tá, olha só, a gente tem que diferenciar um pouquinho. Se é problema de relacionamento relativo a bullying, beleza, vamos pedir ajuda para a escola, vamos ver o que a gente faz, de repente vocês entram, né, numa conversa mais aberta com ela e vamos tentar resolver. Se é um problema de relacionamento porque ela tá sendo chata com os colegas, esta é a consequência de uma escolha de relacionamento que ela mesma impõe para ela. Então, esse já é um próprio castigo, concorda? Tirando isso, adolescente tem todas as cagadas na mão para ser feita a qualquer momento. Seja falando de droga, promiscuidade, seja o que for, né? As oportunidades de fazer coisa errada estão aí a todo momento. E eles só não fazem porque algo dentro da cabecinha deles diz para eles não fazer. Nós pais gostamos de pensar que é o certo e o errado, né? Que regulam o que eles decidem ou não decidem fazer da vida. Mas nem sempre é assim, gente. Às vezes, se a gente pensar na nossa adolescência, muitas das coisas que a gente não fez de errado, a gente não fez porque os pais da gente não permitiram, porque talvez se a gente estivesse lá com aquele amigo naquela hora, naquela festa, a gente também teria feito alguma coisa um pouquinho errada. Então, às vezes, dizer não para um filho não ir numa festa, não é um crime. Às vezes até é saudável. Às vezes, não é sempre, né, gente, mas quando ele não merece ir. Às vezes, tu tirar o celular ou tirar a internet de casa não é um crime. Às vezes é muito saudável, porque a internet pode estar sendo muito boa, mas a internet também pode estar sendo muito ruim, né? Existem vários grupos bons na internet, mas existem vários grupos ruins. Pensando em influenciadores de suicídio, ou de drogas, ou de qualquer coisa prejudicial para a adolescência.
um adolescente se passar com um colega, seja com uma menina ou com um menino, fazer um bullying, fazer alguma coisa, gente, tem que ter consequência. Nem que a consequência seja não sair por um tempo, seja começar a trabalhar. Não cai a mão de ninguém começar a trabalhar mais cedo, né? Eu tive muitos pais que chegaram no meu consultório e me disseram assim, Renata, olha só, o meu filho não vai trabalhar cedo, porque, pô, eu vou botar de quê? De empacotador do Zafari, de um supermercado? Não, né? Porque eu não tenho onde botar ele. Quem tem empresa familiar tem um pouco mais de facilidade, mas quem não tem empresa familiar, às vezes não tem a facilidade de colocar o filho num trabalho um pouco mais cedo, né? E aí eu digo assim, gente, seja o trabalho que for, seja a função que for, seja ajudar em casa, eu não sei. Cada família vai achar o seu jeito. Mas alguma punição e alguma consequência para as coisas graves que os adolescentes fazem, seja descumprir regras, seja desrespeito, seja alguma quebra importante que ele tenha com o pai, com a mãe, com a família, ou com o público em geral, assim, né? Com amigos, com escola, mas que traga alguma consequência um pouco pesada para alguém, eles têm que ter punição. E só a punição vai fazer eles parar para pensar e entender que daquela forma não dá para seguir. E vocês são os grandes protetores deles. Ou seja, se tem alguém no mundo que quer o melhor para o filho de vocês, eu tenho certeza absoluta que é vocês mesmos. Então, são vocês que estão aqui para proteger eles das coisas ruins que o mundo pode apresentar para eles. Beleza? Fica a dica.